Polônia acabou de fechar suas fronteiras com Belarus, e essa decisão pode ter consequências profundas. A medida pode parecer uma ação local de segurança, mas na verdade está drenando bilhões de dólares das finanças chinesas e causando interrupções significativas na iniciativa Cinturão e Rota de Beijing, avaliada em trilhões de dólares. Imagine bloquear uma estrada crucial para o comércio global. É exatamente isso que está acontecendo. Trens estão parados, cargas se acumulando e o dinheiro simplesmente desaparecendo com o passar dos dias. A Polônia, que se tornou um elo vital entre a China e a Europa, está agora com suas portas fechadas. A grande questão que surge é: por que a Polônia tem tanto poder? A resposta é simples: ela é um ponto de passagem estratégico. Qualquer bem que precise atravessar para chegar à Europa precisa passar por ali. Em 2024, mais de 90 mil viagens de trem transportaram cerca de 8,7 milhões de contêineres entre a China e a Europa, com a Polônia lidando com uma parte significativa desse fluxo. Contudo, a real virada na história envolve a situação dos imigrantes. Nos últimos anos, Belarus, vizinho da Polônia a leste, tem enviado milhares de imigrantes de regiões do Oriente Médio, África e Ásia, artificialmente criando uma crise migratória. Isso não é um acidente, é uma estratégia agressiva para desestabilizar a Polônia e a União Europeia. As autoridades polonesas relatam um aumento drástico no número de tentativas de atravessar a fronteira, o que representa uma ameaça à segurança nacional. E é aqui que entra a Rússia, orquestrando essa confusão. Enquanto a Polônia lida com esse fluxo caótico de migrantes, as táticas de guerra híbrida tornam a situação ainda mais complicada. O governo polonês, em resposta, decidiu bloquear todos os cruzamentos de fronteira com Belarus. A medida fechou não apenas a passagem para pessoas, mas também para o transporte de mercadorias. Assim, o que acontece com a logística comercial da China? Esse bloqueio não apenas frustra os planos de comércio de Xi Jinping, mas irá afetar a confiança nas operações comerciais entre a Europa e a China. Dezenas de trens e bilhões de mercadorias, que antes transitavam sem problemas, agora estão parados. Com isso, a questão mais profunda ressurge: se uma única fronteira pode parar de vez um complexo sistema de comércio avaliado em trilhões, quão seguro é todo esse sistema? As repercussões são imensas, não apenas para a China, mas também para as economias de países que dependem de rotas comerciais rápidas e confiáveis. O que nos leva a pensar, até onde esse conflito pode ir? Será que a Polônia, ao fechar suas fronteiras, abriu uma nova era de incertezas econômicas para todos os envolvidos? A China investiu bilhões para construir estradas, ferrovias e portos que evitassem as rotas marítimas lentas e caras. O objetivo era criar corredores terrestres rápidos e confiáveis. Na mira desse plano ambicioso está a Europa, um mercado gigantesco, onde países como Alemanha, França e Reino Unido consomem em massa produtos chineses, como celulares, carros e roupas. Esse acesso poderia impulsionar o comércio da China a níveis inimagináveis, e foi exatamente o que aconteceu. Mas para a mercadoria percorrer esse caminho terrestre, ela precisa passar pela Polônia. Só em 2024, mais de 90 mil viagens de trem transportaram 8,7 milhões de contêineres, totalizando cerca de 380 bilhões de dólares em bens entre a China e a Europa. A Polônia é responsável por grande parte desse fluxo, aproximadamente 25 milhões de toneladas de cargas, avaliadas em 30 bilhões de dólares, o que corresponde a quase 7% de todo o comércio entre os dois continentes passando por um único país. Só em setembro deste ano, os principais terminais ferroviários poloneses movimentaram algo em torno de 700 mil contêineres. Se a Polônia decidir barrar esses trens, como já fez, toda a engrenagem entra em colapso. Mas por que a Polônia detém um poder tão imenso? A resposta é simples: ela é uma porta de entrada vital. Imagine uma rodovia onde todas as cargas precisam passar por uma única cabine de pedágio. Só que, em vez de pagar $5, o destino todo da estratégia chinesa, inclusive os planos de Xi Jinping, depende dessa passagem. É a porta principal que conecta o interior da China ao coração da Europa. A jornada começa em cidades do oeste chinês, como Xinjiang, segue por países como Cazaquistão, Rússia e Belarus, e desemboca na Polônia. De lá, as cargas se espalham por toda a Europa.
Embora cerca de 90% das mercadorias ainda viajem por navios, a rota mais longa que pode levar de 30 a 45 dias, os trens oferecem rapidez, com uma viagem que dura de 12 a 15 dias. Além disso, são 20% mais baratos por container. Por isso, eles carregam itens de alto valor, como eletrônicos, peças automotivas e alimentos frescos, que precisam chegar rápido ao destino. A Polônia processa mais de 90% desses trens vindos da China, consolidando-se como o elo mais importante. Se essa conexão for cortada, empresas perdem tempo, dinheiro e, acima de tudo, confiança em toda a iniciativa conhecida como Belt and Road. Diante de tamanha importância, por que a Polônia decidiu fechar essa porta? A resposta começa com uma crise migratória que já vem se acumulando há anos, mas que explodiu neste ano. Essa questão será o ponto central do que vamos revelar a seguir. O que poderia levar uma nação a tomar uma medida tão drástica, bloqueando o comércio, acordos bilionários e ideias geopolíticas? E mais, como isso conecta uma crise humanitária, jogos de poder e a disputa brutal entre grandes potências? A resposta tem um cheiro de confronto e portas fechadas que ecoam pelo mundo. E você vai entender tudo isso agora. Resumo breve. A fronteira da Polônia funciona como um portal crucial para a rede ferroviária da iniciativa Cinturão e Rota. Mais de 90% dos trens que ligam a China à Europa passam por lá, movimentando bilhões em mercadorias. Quando o governo decide fechar o passo, o tempo, o dinheiro e a confiança de todo o sistema são abalados. Pergunta que vai mudar tudo. Você acredita que um único país pode, ao trancar uma fronteira, desencadear o colapso de rotas comerciais que movimentam trilhões de dólares? Forçar gigantes industriais a buscar rotas alternativas e ainda colocar em xeque a própria estratégia de um governo que investiu mais de 100 bilhões em infraestrutura? E se eu lhe contar que, por trás desse ato, há uma guerra silenciosa, onde migrações forçadas são usadas como arma, deixando milhares de pessoas presas entre duas nações, enquanto trilhos carregados de eletrônicos, motores e tecidos se acumulam em silêncio, como um relógio prestes a estourar? A situação começa com a vizinha ao leste, a Bielorrússia. Não se trata de migrantes que chegam por vontade própria. O governo bielorrusso organiza voos especiais para Minsk, entrega mantimentos, mapas e até ferramentas para cortar as cercas. Mais de 20 mil pessoas tentaram cruzar a fronteira nos primeiros 6 meses de 2025, um salto de 40% em relação ao ano anterior. Não há motivo humanitário legítimo. A estratégia é criar caos e pressionar a Polônia como retaliação às sanções da União Europeia impostas em 2020, após a Bielorrússia ter apoiado a guerra na Ucrânia. Esse método, conhecido como guerra híbrida, usa a movimentação de povos como munição contra o adversário. No frio das florestas transfronteiriças, acampamentos improvisados exalam o cheiro de madeira úmida e fogueiras que tremem sob o céu noturno. Guardas poloneses enfrentam não só multidões, mas também tanques que avançam enquanto manifestantes arremessam pedras, apontam lasers cegadores e incendiavam arbustos para desorientar os vigilantes. A população migrante, presa em um limbo entre duas nações, sofre falta de alimento e abrigo, enquanto organizações humanitárias denunciam o perigo iminente. Para a Polônia, porém, o fluxo de migrantes não é visto como crise humanitária, mas como uma ameaça direta à estabilidade nacional. Cada passo que a Bielorrússia dá para intensificar a pressão é calculado, ajustando o ritmo da migração conforme momentos políticos mais lento durante visitas diplomáticas, mais intenso depois. Tudo isso ocorre sob o olhar atento da Rússia, que orquestra silenciosamente o caos para desgastar a coesão da União Europeia enquanto mantém seu foco na guerra ucraniana. Ao fechar a fronteira, a Polônia também bloqueou o corredor ferroviário que conduzia milhares de contêineres de alta tecnologia. Antes da interdição, mais de 500 trens cruzavam mensalmente. Agora, o número despencou para zero, provocando atrasos que custam centenas de milhões de dólares e aumentam em até 50% o preço por container. Empresas como Huawei e BYD são obrigadas a recorrer ao transporte aéreo ou ao caminho marítimo, já sobrecarregado por ataques no Mar Vermelho. A crise revela uma falha crítica no plano da Belt and Road, a dependência de um único ponto de passagem. Se uma única nação pode derrubar um sistema que movimenta meio trilhão em comércio anual, quanto mais vulnerável está o restante da rede? Enquanto o frio ainda corta o ar nas fronteiras polonesas, a pergunta que paira no horizonte é: qual será o próximo alvo dessa estratégia de guerra híbrida, e quem pagará o preço final quando o tempo se esgotar?
Você sabia que o fechamento de uma única fronteira polonesa pode congelar trilhões de dólares em comércio global e ainda transformar um projeto de infraestrutura multibilionário em um campo de batalha silencioso? Como um pequeno bloco de pedra pode impedir que milhares de trens carregados de tecnologia, motores e roupas chinesas atravessam a Europa? Prepare-se para descobrir o quebra-cabeça político que está redefinindo rotas comerciais e ameaçando a estabilidade de continentes inteiros. No capítulo anterior, vimos como Belarus manipula migrantes como peões em um jogo de guerra híbrida. Agora, o cenário se complica ainda mais. Minsk domina o fluxo de pessoas, ajustando a pressão conforme a agenda dos líderes. Não se trata de uma ação isolada, por trás deste método está Moscou, comandada por Vladimir Putin, orquestrando silenciosamente a perturbação. A capital russa deseja uma Europa distraída e dividida enquanto mantém seu conflito na Ucrânia. Desde 2021, a crise migratória foi intensificada, mas o ponto de inflexão chegou poucos dias atrás, quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, um ataque sem precedentes à Aliança Atlântica. A pergunta que fica no ar é: qual será a resposta da Polônia a essa provocação que ameaça sua soberania e a coesão da União Europeia? Resumo rápido: a Polônia, cansada de ser o alvo de manobras hostis, decide fechar todas as passagens de fronteira com Belarus a partir da noite de 11 de setembro. O primeiro-ministro Donald Tusk anuncia a medida, bloqueando pessoas, caminhões e trens. Em questão de horas, o terminal principal, responsável por bilhões em comércio, silencia. Milhares de soldados são enviados, cercas mais altas são erguidas, trincheiras cavadas e sistemas de vigilância, câmeras e drones, são instalados. O objetivo é claro: deter o fluxo de migrantes e proteger o território. Contudo, essa estratégia tem um efeito colateral inesperado: os vagões chineses, que transportam laptops, motores de automóveis e vestuário, também ficam retidos. A China, que há 3 anos apoia Belarus e a Rússia, vê seu corredor ferroviário, peça central da iniciativa de conexão continental, bloqueado. Como reagirá Pequim diante dessa paralisação que ameaça seu investimento de centenas de bilhões de dólares e compromete a confiabilidade da rede de transporte? Em seguida, percebemos que o impacto se estende muito além das fronteiras. Desde o fechamento, mais de 500 trens mensais deixaram de cruzar, acumulando cargas valiosas em Belarus ou desviando-as por rotas mais lentas via Lituânia ou através da Rússia, acrescentando ao menos 5 dias e até 50% a mais de custo por container. Na primeira semana, 20 trens ficaram retidos, contendo mercadorias avaliadas em mais de 200 milhões de dólares. Se a situação persistir, a rede ferroviária China-Europa, que registrou 70 mil viagens em 2024, pode perder metade do volume, provocando um declínio econômico que a China não pode absorver em meio à sua atual guerra comercial. Empresas como a Huawei e BYD já buscam alternativas aéreas ou marítimas, ainda mais caras e já sobrecarregadas por ataques no Mar Vermelho. A confiança dos parceiros europeus pode ruir, desviando a demanda para produtores norte-americanos ou fornecedores locais. A grande questão que se impõe agora é: a estratégia de Sinterrota, vendida como a via rápida e sustentável, sobreviverá a um único bloqueio fronteiriço, ou o mundo assistirá ao colapso de um dos maiores projetos de integração comercial da história? Resumo da parte anterior: a China tem sustentado a Belarus nos últimos 3 anos. O fechamento das fronteiras não impede apenas pessoas, bloqueia a principal ferrovia da iniciativa Cinturão e Rota que liga a China à Europa. Trens carregados de laptops, motores de carro e roupas cruzavam a fronteira Belarus-polonesa sem incidentes. Gancho provocativo: você já imaginou que a decisão de um governo de fechar um simples ponto de passagem pode cortar de forma abrupta bilhões de dólares, interromper rotas que sustentam a economia global e colocar em risco uma rede de comércio avaliada em trilhões? Tudo enquanto o mundo assiste, impotente, ao colapso de um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história? Na manhã de 11 de setembro, o terminal que antes movimentava mais de 500 trens por mês silenciou. O som dos motores, antes constante, desapareceu. Agora, os contêineres se acumulam em barus, como caixas de papelão empilhadas sobre o gelo, exalando o odor metálico do aço. Para contorná-los, as mercadorias são desviadas por rotas mais lentas via Lituânia ou de volta pela Rússia, acrescentando ao menos 5 dias de viagem e até 50% a mais de custo por container. Na primeira semana do bloqueio, 20 trens foram retidos,
carregando carga avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Se a situação persistir, a rede ferroviária entre a UE e a China, que realizou 70 mil viagens em 2024, pode perder metade do volume, evaporando receitas essenciais para uma China já pressionada por sua própria desaceleração econômica. Desde 2013, o investimento ultrapassa 100 bilhões de dólares. Uma aposta grande na Europa como maior retorno. Empresas como a Huawei e BYD, antes dependentes de trens para enviar tecnologia e veículos, agora correm para o fretamento aéreo ou rotas marítimas mais caras, já afetadas por ataques no Mar Vermelho. Em 2024, o transporte ferroviário reduzia em 75% as emissões se comparado a caminhões e navios. Essa vantagem verde acabou, arrastada pelas sanções de Vladimir Putin. Cada atraso representa dinheiro escorrendo pelos dedos da China, um país que não pode perder tempo nem recursos nesta guerra comercial. Mas o dano não é apenas econômico. A Europa importa cerca de 550 bilhões de dólares em produtos chineses anualmente. Embora os trens representem apenas 5% desse volume, transportam itens de alto valor, equipamentos médicos, eletrônicos e peças automotivas. Se a confiança na ferrovia se esvai, os compradores buscarão fornecedores nos Estados Unidos ou produtores locais, abalando ainda mais a estratégia chinesa. A iniciativa Cinturão e Rota foi vendida como uma alternativa rápida e confiável ao transporte marítimo. Agora, o fechamento de uma única fronteira revelou uma falha crítica, provando que a promessa de estabilidade feita por Xi Jinping não se sustenta. Cliffhanger: se um único ponto de fronteira pode desestabilizar uma rede de comércio de trilhões, quão seguro está toda a estrutura diante de futuros choques geopolíticos? Resumo da parte anterior: o terminal que movimentava 500 trens mensais ficou vazio, mercadorias ficaram aprisionadas em barus, e os custos de desvio aumentaram drasticamente. Enquanto empresas chinesas sofreram perdas massivas e a confiança na ferrovia diminuiu. Gancho inesperado: imagine a cena, um desfile silencioso de trens parados, suas luzes vermelhas apagadas, enquanto ao longe se ouve o eco de botas militares e o chiado de drones sobrevoando a fronteira. Um retrato aterrador de como uma decisão política pode transformar o coração pulsante da logística global em um cemitério de aço. Um flashback nos leva ao instante antes do fechamento. A noite era fria, o vento cortante trazia o cheiro de fumaça de fogueiras acesas nas barracas de imigrantes. Ouvia-se o rangido das cercas de arame farfalhando ao toque de ferramentas improvisadas. Guardas polacos, usando botas gastas, escutavam o gongo distante de trens que ainda não haviam partido. A atmosfera era de tensão, como se o ar carregasse o peso de 1000 decisões. Hoje, o atraso dos trens interrompe o fluxo de mais de 2.000 toneladas de carga por dia, valendo cerca de 30 bilhões de dólares ao mês. Cada container reencaminhado soma 5 a 50 dias a viagem e eleva em até metade o preço. O custo acumulado, já ultrapassando 200 milhões de dólares na primeira semana, ameaça transformar toda a cadeia em um labirinto de incertezas. A estratégia russa-bielorrussa de usar migração como arma híbrida, combinada com a pressão de drones sobre o espaço aéreo polonês, intensificou o clima de hostilidade. Enquanto isso, a China observa seu investimento de mais de 100 bilhões de dólares ser corroído, seus principais clientes recorrendo a caminhos alternativos e mais caros. A promessa de uma rota verde, que reduzia 75% das emissões, desapareceu sob a névoa da crise. O futuro da iniciativa Cinturão e Rota agora pende de um fio. Se mais fronteiras forem fechadas, o impacto se multiplicará, e a confiança global nos projetos chineses pode despencar irrevogavelmente. Cliffhanger final: quando o próximo país decidir fechar sua porta, será a China capaz de reinventar sua rede antes que o mundo inteiro busque novas rotas? Você já parou para pensar como o fechamento de uma única fronteira pode abalar um império bilionário construído para conectar continentes? O projeto Barry, ambicioso e grandioso, foi idealizado para unir dezenas de países em uma rede ininterrupta e confiável. No entanto, a ação decisiva da Polônia revelou uma verdade brutal: essa gigantesca engrenagem pode parar com um único movimento. O mundo inteiro está de olhos atentos, desde as nações da Ásia Central até os países da África e América Latina. Muitos, já desconfiados do alcance chinês, começaram a repensar o quanto querem realmente depender dessas rotas. A Polônia não apenas bloqueou o transporte de mercadorias, ela escancarou as fragilidades de toda a estrutura.
Agora, as empresas chinesas sentem um impacto imediato, algumas enfrentam queda de até 20% nos pedidos, e isso em apenas uma semana desde o fechamento da fronteira. A mensagem europeia é devastadora em sua clareza, a credibilidade da rota terrestre da China desmoronou. O resultado? A frustração do gigante asiático vem sendo descarregada no Kremlin, à medida que Pequim perde a paciência com Moscou. Recorde-se, em 2022, esses aliados firmaram uma parceria sem limites, prometendo cooperação sólida em comércio e segurança. A Rússia deveria garantir estabilidade na Eurásia para que os trens do barril cortassem fronteiras sem empecilhos. Mas, em vez disso, a Bielorrússia, amparada por Moscou, desencadeou uma crise migratória que paralisou tudo. Isso foi uma traição massiva para Xi Jinping. A Polônia, por sua vez, se colocou como ator principal dessa reviravolta. Quando seu ministro das Relações Exteriores se reuniu com o chinês Wang Yi para explicar como os ganhos da Rússia estão prejudicando o comércio e a economia chineses. Pequim acreditava que Moscou manteria seus aliados sob controle, a realidade se mostrou bem diferente. A Bielorrússia age como um estado fora de controle, enquanto a Rússia está absorvida demais pelo conflito na Ucrânia para se importar. O resultado dessa combinação perigosa é claro, a China está presa a atrasos e perdas bilionárias, sem qualquer solução à vista oferecida pelos seus parceiros. Imagine construir uma ampla rodovia para ter sua ponte destruída por quem dizia segurar a estrada. A frustração de Pequim cresce, semana após semana. Bilhões foram investidos nas ferrovias russas, na esperança de criar rotas claras rumo à Europa. Projetos conjuntos, como a ferrovia de alta velocidade entre Moscou e Kazan, visavam acelerar as entregas do barril. Mas a obsessão russa com a guerra e o caos instaurado na Bielorrússia destrói tudo isso na prática. Enquanto a mídia estatal chinesa mantém o silêncio até agora, os exportadores já não escondem sua indignação. Nas conversas do mercado, ouve-se até que a Rússia se tornou um investimento arriscado, um verdadeiro calcanhar de Aquiles para os planos grandiosos da China. E agora fica a pergunta que não quer calar: se um só elo pode destruir esse imenso projeto, que futuro restará para a ambição chinesa na Europa? A resposta pode vir das decisões dentro dos corredores escuros dessa geopolítica tensa e da capacidade de Pequim em lidar com parceiros cada vez mais imprevisíveis. A situação entre Polônia e China se tornou crítica, gerando uma tensão inesperada. A Polônia, ao fechar suas fronteiras com Belarus, não apenas responde a uma crise de imigração, mas também afeta um dos pilares do comércio europeu, a iniciativa da Belt and Road, proposta pela China. Com isso, os impactos econômicos são profundos e diretos. A Polônia, um país de 38 milhões de habitantes, não está apenas se afirmando como um ator regional, mas se posicionando como um pilar de resistência em meio ao caos promovido pela Rússia. Ao olhar para o contexto, a Polônia se tornou um escudo para a Europa, recebendo apoio financeiro e logístico da União Europeia para fortalecer suas defesas. Para os poloneses, o fechamento da fronteira é uma questão de segurança nacional, cerca de 70% da população apoia a decisão, refletindo o pavor de uma possível infiltração de desestabilização russa. A Polônia não é mais apenas uma peça no tabuleiro, agora, ela desempenha um papel crucial na proteção do que sobrou da unidade europeia. Surpreendentemente, a China se vê agora entre a cruz e a espada. De um lado, deve escolher entre sua leal aliança com a Rússia e uma relação comercial vital com a Europa, que representa cerca de 20% de suas exportações anuais, totalizando algo em torno de 550 bilhões de dólares. Os exportadores chineses estão expressando descontentamento em relação à Rússia, que, em tempos de crise, parece mais um fardo do que um aliado estratégico. A situação é potenciada por uma ironia: enquanto a Polônia segura seu território com firmeza, a China, que investiu bilhões em infraestrutura ferroviária para conectar os mercados europeus, vê seu sonho se desmoronar. O fechamento da fronteira polonesa não apenas bloqueia o fluxo de migrantes, mas também isola grandes volumes de mercadorias. Os trens que antes cruzavam a fronteira agora estão parados, acumulando cargas que perderão valor dia após dia. Com a Polônia se tornando um bastião contra a invasão russa, a nova dinâmica de poder inicia um reequilíbrio. A incerteza paira no ar, como o cheiro de fumaça de um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Ao obstacularizar a passagem de trens para a Europa, a Polônia está dando um sinal claro ao restante do continente.
O que vem a seguir irá moldar não apenas as relações entre esses países, mas também a percepção global sobre os interesses chineses na região. Nessa batalha de vontades, a Polônia não apenas mantém seus valores, mas também desafia a hegemonia russa, fazendo com que a China reavalie sua posição. A pergunta que permeia todo esse conflito é: até onde a Rússia está disposta a ir para manter sua influência, e a China, de fato, pode arriscar seus interesses com um aliado tão incerto? A história nos mostrará como essas decisões se desenrolarão e quem sairá de pé após este embate titânico. Polônia, um país que revelou suas verdadeiras intenções ao encerrar suas fronteiras com Belarus. Essa decisão, aparentemente local, abriga uma complexidade que reverbera por todo o comércio global, especialmente o da China. Que impacto pode um ato aparentemente trivial ter sobre economias e parcerias estratégicas? Prepare-se para descobrir. Recentemente, a Polônia decidiu fechar suas fronteiras com Belarus, uma ação que promete abalar profundamente as economias envolvidas. Em 2024, a China já movimentou 90 mil viagens de trem que transportaram contêineres no valor de cerca de 380 bilhões de dólares. Um fluxo vital, agora interrompido, que deixou bilhões de dólares perdendo para o sistema à medida que trens ficam parados e os produtos se acumulam, enquanto as conexões de comércio que a China levantou com tanto esforço se desmoronam. A razão por trás dessa ação da Polônia é complexa. Os vizinhos ao leste, os bielorrussos, têm usado táticas de guerra híbrida, enviando migrantes em massa para cruzar a fronteira, tentando desestabilizar a Polônia sob a pressão da crise de segurança. São milhares de pessoas, desesperadas e sem abrigo, que enfrentam a dureza do clima polonês, enquanto as autoridades lidam com um cenário caótico, cheio de conflitos e tensões. E aqui está a reviravolta. Com essa crise de imigração, a Polônia não está apenas defendendo suas fronteiras. A decisão de fechar a passagem se transformou em uma injeção de incerteza nos planos ambiciosos da China, que investiu mais de 100 bilhões de dólares em sua infraestrutura de transporte. A pressão aumenta sobre Pequim, que se vê encurralada, precisa escolher entre sua lealdade a um parceiro instável e os bilhões que podem estar escapando de suas mãos. À medida que a crise de fronteira se intensifica, a China começa a repensar suas alianças. Recentemente, Xi Jinping se reuniu com o presidente da Turquia, Erdogan, para discutir novos corredores de transporte, com o intuito de contornar a Rússia. As tensões aumentam, e esse movimento sutil pode sinalizar uma mudança nos laços de Beijing com Moscou. O que antes parecia inabalável agora é visto como uma armadilha, uma relação que pode estar mais próxima de um fardo do que de um verdadeiro aliado. E a pergunta que ecoa é: até onde a China pode ir para preservar seus interesses em um cenário tão instável? Se apenas uma fronteira pode balançar a estrutura de um trilhardário sistema comercial, o quanto mais vulnerável ele realmente é? Polônia, ao fechar suas portas, ofereceu ao mundo uma visão das fragilidades da economia global interconectada, onde um pequeno ato pode provocar ondas de mudança imprevisíveis. O mundo observa atento, e as repercussões dessa decisão podem ser sentidas em todos os cantos do globo. A situação entre Polônia, Belarus e China se agravou de forma alarmante. Polônia, com sua postura firme, fechou as fronteiras com Belarus, um ato que pode parecer uma medida de segurança local, mas que, na verdade, está drenando bilhões de dólares das reservas chinesas e provocando um impacto devastador na iniciativa do Cinturão e Rota. O que começou como uma jogada estratégica para proteger a Polônia se transformou em um verdadeiro pesadelo para o comércio global. Desde que a Polônia fechou suas fronteiras, as consequências têm sido profundas. Toda a logística que liga a China à Europa, que envolveu investimentos maciços ao longo dos anos, agora está em risco de colapso devido a esta única decisão. Trens estão parados, mercadorias acumuladas e o dinheiro desaparecendo rapidamente. Por que a Polônia teria coragem de tomar tal decisão? A resposta está em uma crise de migração que se intensificou dramaticamente. Belarus, sob a direção de um governo hostil, tem enviado milhares de imigrantes para a fronteira polonesa, um movimento que é parte de uma estratégia de desestabilização. O que se vê são pessoas desesperadas, acampadas em condições precárias, enquanto os guardas fronteiriços poloneses enfrentam uma pressão intensa, que vai muito além da mera questões humanitárias. Essa crise não é um mero capricho de Belarus, é um desdobramento de uma guerra híbrida, onde a migração é usada como arma. As consequências para a Polônia e, por extensão, para a Europa, são graves.
Um dos maiores jogadores nas sombras desse conflito é a Rússia, que tem orquestrado tensões para causar distração em uma Europa unida. O fato de que drones russos invadiram o espaço aéreo polonês e outros tipos de provocações de Moscou tem apenas reforçado a imagem de que a China está presa em uma aliança complicada e arriscada. Na verdade, as ações da Rússia têm feito com que a China reavalie sua relação com a Europa. Este mês, o número de drones russos sobrevoando a Polônia e os exercícios militares que envolveram tropas na região não foram eventos isolados. Eles estão se encaixando em um padrão mais amplo de provocação. A situação está se tornando insustentável para Beijing. O que antes era uma colaboração com a Europa em busca de crescimento econômico está se transformando em um campo de batalha geopolítico. Como os investimentos chineses podem ser sustentáveis quando a confiança está sendo minada por ações maliciosas? Essa é a realidade que a China deve enfrentar enquanto o mundo observa atentamente e se pergunta: o quanto mais pode suportar essa aliança forçada? A história da tensão entre Polônia e China se desenrola de forma surpreendente, revelando o impacto de uma simples decisão nas relações comerciais globais. Recentemente, a Polônia fechou sua fronteira com Belarus. À primeira vista, essa ação pode parecer uma medida de segurança local, mas, na verdade, está drenando bilhões de dólares da economia chinesa. Essa decisão isolou os principais corredores de comércio da China na Europa, criando um colapso nas rotas que Pequim construiu meticulosamente ao longo dos anos. A cada dia, dezenas de trens ficam parados, mercadorias acumulam-se e o custo dos atrasos aumenta. A Polônia, atuando como um portão crítico para as exportações chinesas, impede a passagem de trens que transportam produtos valiosos, como eletrônicos e peças de automóveis. No entanto, essa ação não causa apenas danos à China, ela também revela a fragilidade da parceria entre Pequim e Moscou. As estratégias de Belarus, com apoio russo, enfatizam uma guerra híbrida, utilizando a pressão migratória para desestabilizar a Polônia e criar um ataque indireto à União Europeia. No entanto, a situação é ainda mais complexa. A Polônia decidiu agir após anos de pressões e crises de imigração orquestradas por Belarus. A tática envolve enviar milhares de migrantes para as fronteiras polonesas, criando um cenário de caos. As autoridades polonesas, percebendo isso como uma manobra hostil, fecharam a fronteira, aumentando a tensão. Desde então, o volume de trens caiu drasticamente, com impactos diretos nas exportações chinesas. No momento em que a China investiu bilhões em infraestrutura para conectar-se à Europa, a Polônia provou que sua posição central pode alterar o curso de uma rede comercial trilionária. A provocação que fica no ar é: se uma única fronteira pode causar tanto estrago em uma rede tão extensa, até onde essa instabilidade pode levar? E o que isso significa para o futuro das relações comerciais entre a China e a Europa? Os olhos do mundo estão voltados para a Europa Oriental, onde as decisões de hoje moldam o comércio global de amanhã. Na parte anterior vimos atrasos que chegam a centenas de milhões de dólares, investimentos chineses parados não por gelo, mas pela política russa. Para Pequim, isso sinaliza que Moscou busca controle, não cooperação. A África surge como nova dor de cabeça para Xi Jinping. Mas o que realmente está acontecendo nos continentes sob o olhar de duas superpotências? Por que a esperança de carreiras de ferro e portos dourados está se transformando em um pesadelo de trincheiras e fumaça? Nas 2 últimas décadas a China derramou bilhões em estradas, portos, linhas ferroviárias e projetos de energia pela África, sob acordos bilaterais e a chamada faixa e rota. Em países como Mali e Burkina Faso, cidades ganharam novas pistas de terra batida, guindastes rugiam nos cais, e trens carregavam minério reluzente ao som de pistões que ecoavam ao longe. Entretanto, a sombra russa começou a se estender sobre esses cenários. Mercenários do grupo Wagner surgiam como fantasmas nas periferias, trocando capacetes por uniformes de trabalhadores. Explosões distantes, o cheiro de pólvora misturado ao de diesel, e a sensação de insegurança que pairava no ar alteravam a rotina dos operários chineses. Não há ainda confrontos diretos confirmados entre forças russas e empresas de Pequim, mas a tensão é palpável como o frio antes de uma tempestade. Governos locais se veem presos entre a atração econômica chinesa e a ameaça militar russa. Essa encruzilhada começa a corroer a reputação de Beijing como parceiro confiável. Investidores monitoram cada movimento, enquanto alguns projetos desaceleram não por falhas chinesas, mas porque o solo sob eles se desestabiliza.
E então, a grande ferida, a guerra na Ucrânia. Quando Moscou invadiu em 2022, a China adotou uma postura de neutralidade pró-Rússia, tentando manter rotas comerciais abertas com a Europa e com o próprio Kremlin. Essa estratégia torta agora se volta contra ela. A União Europeia impôs sanções que atingiram 10% dos projetos da faixa e rota, gerando atrasos que custam a Xi Jinping cerca de 2 bilhões de dólares. Pesquisas recentes mostram que 60% dos alemães desejam reduzir o comércio com a China, contra 40% no ano anterior. O financiamento europeu para esses projetos caiu 15% neste ano, sinalizando um desinteresse crescente. Enquanto isso, os lucros chineses evaporam, e a imagem de Pequim, antes a potência prática e focada nos negócios, se transforma gradualmente em cúmplice de um conflito. O futuro parece incerto. A China ainda pode achar rotas alternativas? Onde os navios que antes cruzavam o Mediterrâneo poderão compensar a perda das ferrovias? Ou será que a combinação de sanções, pressões russas e desconfiança ocidental encerrará de vez a ambição de uma rede continental? A resposta ainda está por vir, mas o próximo movimento pode mudar o destino de continentes inteiros. A iniciativa Cinturão e Rota, idealizada por Pequim para moldar o comércio global, sempre teve um futuro promissor. No entanto, o recente fechamento da fronteira pela Polônia revelou a fragilidade do sistema. Enquanto a China busca adaptar-se, investindo em novas rotas e portos, a verdade é que nada se compara à eficiência do corredor polonês. Embora rotas marítimas, como a do Porto do Pireu na Grécia, tenham aumentado seu volume para 5,5 milhões de contêineres em 2025, elas não conseguem igualar a rapidez do transporte ferroviário para mercadorias de alto valor. O transporte aéreo é uma opção, mas extremamente caro, custando até 6 dólares por quilo. Isso representa um peso significativo no orçamento para a maioria das empresas. A pressão sobre a China também cresce na Europa, onde líderes exigem uma diminuição da dependência de exportações chinesas. As novas regras comerciais da União Europeia, que entrarão em vigor em 2026, podem impor tarifas sobre 10% das mercadorias provenientes da Belarus, resultando em um custo adicional de 5 bilhões de dólares anualmente para a China. A decisão da Polônia de fechar a fronteira desencadeou uma reação em cadeia difícil de conter. O relacionamento entre China e Rússia pode nunca mais se recuperar completamente. A guerra de Moscovo na Ucrânia, junto ao empurrão de migrantes por parte da Belarus, deixou claro para Pequim que essa aliança é mais um fardo do que um benefício. A China necessita urgentemente do mercado europeu, que absorve 20% de suas exportações. Não pode se dar ao luxo de estar atada a um parceiro que interfere na estabilidade e gera sanções. Enquanto o comércio de energia provavelmente continuará, a China pode diminuir sua participação em empreendimentos conjuntos significativos, como os centros ferroviários. Este ano, um think tank chinês sugeriu focar em rotas independentes para a Europa, uma maneira educada de sinalizar que a Rússia já não é mais confiável. Se o fechamento da fronteira polonesa se prolongar até 2026, Pequim provavelmente buscará fortalecer laços com países como Turquia e Cazaquistão, construindo uma rede que contorne Moscovo. Enquanto essas negociações ocorrem em silêncio, o papel da Polônia se consolidou. Não é mais apenas uma sentinela na fronteira, agora é uma influenciadora global. Controlando o fluxo das mercadorias da Belarus, a Polônia está moldando a dinâmica do comércio e da política de maneiras que poucos previam. Seus centros ferroviários, agora apoiados por financiamento da União Europeia, oferecem a ela uma alavancagem significativa sobre potências globais. Como a Polônia se tornou uma peça fundamental no tabuleiro mundial, fica a pergunta: quem realmente controla as rotas do comércio global hoje? Polônia não é mais apenas um simples guardião de fronteira, tornou-se uma potência global em ascensão. Com seu exército, agora entre os mais fortes da aliança militar, o país consolidou-se como um aliado essencial. Estados Unidos e União Europeia depositam grandes esperanças nesse protagonismo, planejando investimentos de impressionantes 10 bilhões de euros em novos acordos comerciais até 2027. Isso não é apenas dinheiro, é um sinal claro para o mundo. Um país pequeno pode virar o jogo quando decide resistir. A decisão da Polônia de fechar suas fronteiras foi mais do que uma medida para interromper o fluxo de trens. Revelou uma verdade desconfortável sobre as fragilidades da iniciativa de conexão global. Forçou a China a repensar sua estreita parceria com a Rússia e, ao mesmo tempo,
transformou uma nação outrora discreta em um ator crucial no tabuleiro do poder mundial. Uma nação, uma escolha, uma única fronteira que mudou tudo. O mapa do comércio internacional está se redesenhando diante dos nossos olhos. Em uma batalha silenciosa entre interesses econômicos e estratégias geopolíticas, a fronteira polonesa prova ser mais influente e estrondosa do que qualquer campo de batalha. Um contraste marcante, enquanto armas e exércitos dominam manchetes, é o controle de uma passagem modesta que está redefinindo alianças e negócios bilionários. Mas aqui fica a pergunta que ninguém ousa responder: será que essa pequena fronteira é apenas o começo de uma transformação ainda maior? E se a Polônia estiver não só bloqueando trens, mas abrindo caminho para um novo equilíbrio global? Será que o poder de um país pode mesmo suspender um império? A reviravolta é chocante, e o mundo mal começou a entender o que está acontecendo. A próxima jogada pode ser decisiva, e ninguém sabe ao certo quem sairá vencedor. Afinal, no grande jogo da geopolítica, às vezes o silêncio fala mais alto do que os tiros.